vier, haja o que houver, o mundo diga pare e eu vou avançar. Eu já posso ver um novo tempo, esqueço o que passou, não vou desanimar. A vitória é garantida, declare, só nas mãos de Deus. A conquista é certa, não vou duvidar. Então creia que nessa noite Ele te dá vitória. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Oh, na 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 na, oh, oh, na 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 na, oh. Vem o que vier, declare. Vem que vier, haja o que houver, o mundo diga pare e eu vou avançar. Eu já posso ver um novo tempo, esqueço o que passou, não vou desanimar. A vitória é garantida, só nas mãos de Deus. A conquista é certa, não vou duvidar. A vitória é garantida, só nas mãos de Deus. Então, Senhor, a conquista é certa, não vou duvidar. Oh, aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez pareça que você está cansado. Foi um dia cansativo, mas eu não sei se você está entendendo o que você está cantando hoje. Está prestando atenção no que você está cantando? Está dizendo assim, aquele que nunca perdeu, o Senhor que jamais perdeu. Não há sombra de derrota no Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É esse Deus que está aqui neste lugar. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso, e você vai declarar nessa noite a sua vitória, em nome de Jesus. Quantos nessa noite querem sair daqui hoje vitoriosos? Digam amém. Amém. Quantos nessa noite querem sair daqui hoje glorificando o nome do Senhor pela resposta, pelo milagre, pela ação sobrenatural de Deus na sua vida? Diga amém. Então você vai cantar hoje à noite com alegria. Você vai jubilar diante da presença de Deus, glorificar o nome do Senhor com alegria, porque a vitória já é garantida. A vitória é sua. Aleluia. Glória a Deus. Vira para o seu irmão, diga aí, acorda, irmão, celebra o Todo-Poderoso, fala para ele aí, glorifica porque a vitória é sua. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar. Quero ouvir você declarar nessa noite. Erga a sua voz, profetiza. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Oh, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é bendito. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Aquele que nunca perdeu não deixará de entregar outra vitória em minhas mãos. Aleluia. Você achou aí? 1 Coríntios, capítulo número 15, verso de número 19.
Se porventura houver alguém sem a Bíblia, permita que essa pessoa acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou ler mais uma vez. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, aqui está a Tua palavra, Senhor, e aqui está o Teu servo. Que o Senhor fale conosco nesta noite de uma maneira única e especial, Pai. Nós chegamos na Tua casa, Senhor, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Muitos chegaram procurando uma necessidade e lutando, Senhor, ó Deus, por causas talvez impossíveis de serem solucionadas. Mas, Senhor, nesta tarde o Senhor falou muito ao meu coração de uma maneira muito forte a respeito deste texto. Usa-me nesta noite, Senhor. Tu conheces o meu coração e sabe o temor que eu me encontro neste exato momento de pregar essa mensagem. Mas que o Senhor venha me usar como instrumento nas Tuas mãos. E que a Tua igreja, Senhor, seja edificada pela Tua palavra. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. E, Senhor, repreenda agora todo intento maligno. E tudo aquilo, Senhor, que trabalha contra, ó Deus, a Tua palavra, seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus. Que saiamos daqui hoje alimentados e abençoados pelo Teu poder, segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto que nos confronta nos dias de hoje. Aliás, esse é um texto que confrontou a igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo então prega acerca dessa passagem tão especial e maravilhosa, que é o capítulo de número 15. É um texto que nos faz refletir sobre a nossa caminhada cristã hoje, nos nossos dias. E todos nós precisamos nos atentar a essa carta. Mas na realidade eu gostaria de te fazer uma pergunta um pouco que pessoal nessa noite. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você na sua vida hoje? O que você espera de Jesus, querido? O que você espera que Jesus faça por você? Essa talvez seja uma pergunta fácil de responder, mas não é. Nós vamos inverter agora tudo aquilo que eu perguntei para você, e eu vou fazer uma pergunta diferente. Quem é você para Jesus? O que você representa para o Senhor? O que Jesus espera de você? O que Jesus espera que você faça por Ele? Essa parece uma pergunta difícil, mas é fácil de responder. Eu estive analisando esse texto e Deus já tem falado comigo há um tempo a respeito dessa carta. E eu tenho lido a carta de 1 e 2 Coríntios. E Deus tem falado muito ao meu coração a respeito desse versículo 19. Porque hoje em dia o que nós temos visto na igreja, na sua totalidade, é completamente o oposto daquilo que o apóstolo Paulo escreve no verso número 19. A nossa esperança hoje em dia não tem sido baseada na pessoa de Cristo. A quem será que nós temos buscado, querido? Com que objetivo nós temos buscado a Deus? Por que será que nós chegamos neste lugar hoje à noite? Para que nós chegamos aqui? Com qual objetivo nós entramos nessa igreja? Com qual objetivo nós entregamos a nossa vida a Cristo? E qual é o objetivo maior que tem nos atraído a este lugar? O que tem feito você ter chegado até aqui? Aonde tem estado a tua esperança? Aquilo que Deus colocou no teu coração tem frutificado de qual maneira? A grande realidade e a pergunta que nós fazemos hoje é com qual objetivo e finalidade nós estamos buscando e invocando a Deus. Essa semana eu estive lá na Dona Benta para poder fazer uma visita e programar então o Hope Day lá. Durante 15 minutos que eu fiquei ali, mais de 40 pessoas entraram naquele lugar.
Uma simples senhora que coloca um banco na frente dela e pede para qualquer tipo de pessoa sentar ali naquele banco para que ela ore por aquela pessoa. Nos poucos momentos em que eu ali estava, eu vi entrando policial civil, polícia militar, guarda municipal, médico, enfermeiros, pessoas importantes da sociedade e até político. Com qual finalidade essas pessoas estão indo até aquele lugar? Essas pessoas estão sendo atraídas até aquele lugar, ou até mesmo a igreja, por quê? A quem nós temos invocado, a quem nós temos buscado? A um Deus curandeiro? A um Deus que está pronto a resolver os nossos problemas? A um Deus que está disponível a arrumar as situações erradas ao qual nós vivemos? Eu comecei a refletir sobre aquela situação, e eu conheço aquela mulher é uma mulher de Deus, ela é uma mulher ungida pelo Espírito Santo de Deus, aonde aquela mulher põe a mão, a cura, a libertação, a restauração. Aquela mulher faz muito mais do que muitos pastores, faz muito mais do que muitos pastores que se preocupam em subir num altar, mas não se preocupam em ter um altar lá fora. Aquela mulher não se preocupa em ter igreja, aquela mulher se preocupa em ser a igreja. Ela faz a diferença. E eu comecei então a olhar para a vida daquela mulher e algo me chamou a atenção, porque esse texto nos declara completamente o oposto daquilo que nós vivemos hoje. Hoje a nossa esperança, ela não está baseada na cruz e na pessoa de Cristo. A nossa esperança está baseada em coisas, em situações. Nós queremos ter tudo para que a sociedade olhe para nós e para que possamos sair bonito na foto, mas nós não estamos buscando ser e ter para Cristo. Nós não estamos procurando fazer a diferença no reino de Deus, nós estamos procurando fazer a diferença aí fora. A igreja hoje quer que o mundo olhe e veja que você faz a diferença, porque você é uma pessoa que vive em fama e destaque. Mas Jesus olha para você e sabe quem você é, sabe o que você faz, sabe como você age, a maneira que você trabalha, como você lidar no seu dia a dia. Todas as pessoas ao qual chegam a você sabem quem você é, mas Cristo sabe melhor ainda quem você é, porque Ele te conhece. A igreja hoje, e a igreja que eu estou falando somos nós. Nós temos buscado aí, irmãos, algo que não é da vontade de Deus, muito menos aquilo que está inserido na carta a qual nós acabamos de ler. Porque a nossa esperança está completamente desfocada daquilo que é a cruz, daquilo que Cristo nos enviou a fazer. Nós estamos completamente perdidos e nós estamos vivendo um vento de doutrinas e nós estamos passeando de um lado para o outro, e muitas vezes nós vemos uma situação, a nossa vida começa a ficar emparelhada, a nossa vida começa a ficar parada, nós não vemos então uma saída e às vezes não entendemos o porquê de tantas circunstâncias ao qual nós vivemos. É porque muitas vezes nós não vivemos para agradar a Deus, e não vivemos para fazer a vontade de Deus, mas nós vivemos para agradar a homens e satisfazer a nossa própria vontade, o nosso ego, o nosso eu. Eu tenho orado nesses dias e tenho falado muito sério com Deus. Se eu não fizer a diferença na geração a qual Deus me inseriu, eu não sirvo para estar aqui. Se a minha vida não for uma vida de frutos, se não for uma vida vitoriosa que eu digo, não é colocar um carro zero na minha garagem e me dar uma casa num condomínio fechado, que é a coisa mais linda do mundo, não. Se Deus me der, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Mas a vida vitoriosa que eu quero é triunfar sobre o pecado e sobre os desejos da minha carne. Porque se eu for para esse texto, eu vou entrar em confrontação total sobre aquilo que é a ótica humana que nós estamos vivendo hoje dentro da igreja. Nós estamos buscando um curandeiro, nós estamos buscando solução, nós estamos buscando em Deus a nossa satisfação própria.
Por que você acha então que muitas pessoas oscilam na sua vida espiritual? Porque não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com Deus, a pessoa sabe que a esperança dela não está neste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse mundo nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos sujeitos à circunstância, nós estamos sujeitos a tudo quanto é coisa ruim, a enfermidades, a portas fechadas, estamos sujeitos a tudo quanto é circunstância que você até pode estar vivenciando ou vai vivenciar. Mas o que me deixa impressionado é que nós não estamos vivendo algo que seja para a eternidade. Nós não estamos buscando a Deus porque nós queremos um compromisso com Ele, porque nós queremos um tempo de fidelidade com o Senhor, de intimidade com Ele. Não, nós estamos buscando ao Senhor, buscando os nossos próprios interesses, para satisfazer as nossas vontades. Senhor, me abençoa, Senhor, abre as portas, Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz aquilo por mim, Senhor, Senhor. E quando que nós temos orado e buscado, Senhor, faça aquilo por ele, Senhor, faça aquilo por aquela pessoa, Deus abre a porta para fulano. Será que nós temos olhado esse mundo aí fora na ótica de Deus? Será que nós estamos obedecendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer? Será que nós estamos sendo uma igreja que frutifica, não aqui dentro, levantando as mãos e louvando a Deus, fazendo tudo de uma maneira fácil, porque dentro da igreja é simples, mas será que a nossa vida tem sido uma vida de triunfo sobre o pecado lá fora? Será que nós temos feito a diferença na vida de outras pessoas? Será que a nossa vida tem servido para frutificar na vida do nosso irmão lá fora? Eu aprendo umas coisas tão importantes com esse texto, e algumas verdades imutáveis, que são coisas que vão fazer a diferença na minha vida e na sua. Eu fiquei sabendo que eu ia pregar 6 horas da tarde. E minha esposa daqui é testemunha. Eu ia de Gênesis a Apocalipse. Deus, fala comigo, meu pai. Eu não estou te ouvindo, Jesus. O que eu vou falar, Jesus? Põe tua mão na minha vida. E eu fiquei ali no quarto, orava, e lia a Bíblia e nada, e Deus não falava. Eu falei para minha esposa, eu vou tomar banho, amor. Deus não falou nada comigo. Falei, eu estou feio na foto. Deus não falou nada. Quando eu estava tomando banho, Deus falou comigo no chuveiro. Deus fala assim, sabe por que eu não falei com você? Porque você estava procurando na minha palavra de Gênesis Apocalipse uma palavra de vitória, e eu não tenho palavra de vitória hoje. O que eu tenho para o meu povo é uma palavra de ensino e de correção, porque a minha igreja está indo no caminho errado. E vocês pregadores estão ajudando a minha igreja a se alimentar de algo que eu não tenho ensinado. Vai levando. Falei, o que o Senhor quer de mim, Jesus? Eu quero que você pregue, se a esperança do povo em Cristo, em mim, se limita a esse mundo, todo mundo perdido. Porque Jesus não veio para fazer a gente melhor e mais rico, Jesus veio para mudar a nossa história e trazer salvação para mim e para você. Jesus veio para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para alcançar os seus filhos, para pegar aquele que estava perdido no império das trevas e da luz, transportar para o Filho do seu amor. Aquele que estava nas trevas, aquele que estava perdido, vai alcançar o evangelho da graça, vai ser curado, vai ser liberto, restaurado, e Deus vai habitar nele, e a vida dele vai mudar, e o Espírito Santo vai transformar, e ele vai frutificar. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não está escrevendo para incrédulo. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para a igreja. Porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada. E se bobear, nós podemos aqui então qualificar a igreja de Corinto como a igreja de hoje. Porque a igreja de hoje está preocupada só com coisas. E entenda que quando eu falo igreja, somos nós. Porque a palavra de Deus declara na mesma carta que nós somos santuário de Deus, morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos a igreja do Senhor. Se você entrar nesse santuário depois do culto, com a luz acesa ou apagada, você vai ver que não tem unção nenhuma, mas é um lugar de Deus. É a casa do Senhor, é consagrada a Deus. Mas o que faz a diferença é como o salmista diz: na comunhão dos santos o Senhor ordena o seu favor e a sua bênção. Nós somos a igreja.
Nós podemos comparar hoje com a igreja de Corinto. Porque quando o apóstolo Paulo escreve, ele instrui a igreja acerca dos dons espirituais, do casamento. Ele faz advertências sobre a imoralidade. Ele começa então ali a fazer várias advertências para a igreja. Porque a igreja estava andando num foco completamente errado, aquilo que ele havia pregado. E aquilo que é o evangelho. Mas eu quero apresentar para vocês hoje 4 verdades imutáveis, que vão fazer a diferença na minha e na sua vida hoje. E antes de Deus falar com você, Ele falou comigo primeiro, eu me coloco no lugar. Estou pregando para mim também. A primeira coisa que eu aprendo só nesse verso de número 19, são 4 verdades. A primeira coisa que eu aprendo no verso de número 19, é que nós precisamos abandonar a nossa vida medíocre espiritual. Nós vivemos uma vida muito medíocre espiritualmente falando. Nós não oramos, nós não buscamos a Deus. Nós oramos e buscamos a Deus só quando há interesse. Nós buscamos a Deus só quando nós precisamos de alguma coisa. Nós dobramos os nossos joelhos só quando nós estamos passando nos vales. Nós invocamos o nome do Senhor só quando as circunstâncias começam a nos rodear. Sendo que o Senhor diz, a palavra do Senhor nos diz, que Deus procura ter intimidade com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você está vendo a contradição? Porque nós buscamos a Deus, porque nós precisamos. Porque nós buscamos a Deus, porque nós queremos ter. Porque nós buscamos a Deus, porque nós queremos ser. Porque nós buscamos a Deus, porque sabemos que Ele tem algo para nos dar. Sendo que nós temos que buscar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele deu a sua própria vida na cruz. Porque Ele morreu no meu e no seu lugar. Porque Ele quer ter intimidade comigo e com você. A palavra diz que quando Ele morreu, o véu foi rasgado. E o véu foi rasgado para que você tivesse livre acesso a Ele. E esse acesso que você tem a Ele é simplesmente para que você tenha intimidade com Ele, para que você o obedeça, para que você cumpra o seu id, o seu mandamento, não para que você o procure só quando você o precisa. Nós precisamos entender que Jesus não é um amuleto de sorte. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um produto barato que pode ser mercantilizado. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus. É aquele que nos resgatou. É aquele que mudou a nossa vida. É aquele que mudou a nossa história. É aquele que entrou na nossa casa. É aquele que fez tudo novo. É aquele que tem um projeto maravilhoso. Foi para fazer a diferença na vida de pessoas que Jesus veio ao mundo. Você está fazendo o quê? Aonde Jesus andava, aonde Jesus chegava, Ele atraía pessoas por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua unção. E Jesus diz que aquele que me ama deve andar como eu andei. Se você ama Cristo, a sua vida tem transmitido a mesma bênção, a mesma cura e o mesmo sentimento que Jesus atraía nas pessoas. Quem é você fora da igreja? A sua vida tem frutificado ao ponto das pessoas chegarem em você e reconhecerem Cristo em você? As pessoas olham para você e falam assim: esse é homem e mulher de Deus. A sua vida atrai quem? Tem gente que atrai só coisa errada. Tudo que é errado atrai na vida do cara. Se Jesus disse que eu devo andar como Ele andou, e aonde Ele andava Ele fazia diferença, o que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo a diferença? Porque se você não está fazendo a diferença, você precisa ajustar o foco da sua vida espiritual. Porque você está trilhando um caminho errado. Você está dentro da igreja, fora da vontade de Deus. Desculpa, é o Espírito Santo que está mandando eu falar. Sabe por quê? Porque é fácil eu chegar para você aqui hoje, pedir para você levantar a mão e liberar um brado de vitória. E eu sou adepto de um culto como esse, eu amo de paixão e sempre vou amar. Mas deixa eu dizer para você, a maior vitória nossa
é triunfar sobre as trevas, sobre o pecado, sobre os desejos da carne, a sensualidade que nos rodeia todos os dias da nossa vida. A sua vida tem feito diferença na vida de outras pessoas? Vem cá, lá no seu trabalho, quem é você? As pessoas olham para você e dizem, é homem e é mulher de Deus, hein? Quando tem problema, procura você? Ou você envergonha o nome de Jesus lá onde você trabalha? Dizem que você é fofoqueiro e fofoqueira, que você fala mal dos outros, que você mexe onde não deve, olha onde não deve, põe a mão onde não deve, que você dá mau testemunho em roda de escarnecedor. Quem é você? Quando Jesus olha para você, quem Ele vê? Ele vê em você o propósito dele na cruz, ou Ele vê para você um propósito completamente oposto daquilo que Ele sonhou para a sua vida? Porque se for para a gente viver dentro da igreja, e não ter intimidade com Deus, não mudar de vida, é melhor a gente viver no mundo. Porque Jesus vai voltar, e nós vamos ficar. E aí não tem jeito, irmão, ficou, já era. Acabou. Ah, não, mas não tem... Você ouviu a palavra. Segunda coisa, nós precisamos acordar e nos apossar da verdadeira promessa que Deus nos fez. Nós sempre falamos de várias promessas. Porque Deus tem promessa para a sua vida, porque Deus tem promessa para o seu trabalho, porque Deus tem promessa para você, porque você vai romper, porque você vai arrebentar. Você vai. Mas sabe qual que é a maior promessa que Jesus te fez? Quem sabe? Abre em João 14. Aqui há duas colocações que eu quero colocar para você. Além da promessa, que é a primeira. Quantos aqui estão passando por lutas? Quantos precisam de uma vitória, de um escape urgente da parte do Senhor? Levanta a sua mão. Amém. Abriu aí João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Você sabia que essa é a maior promessa que Deus tem para mim e para você? Essa é a maior promessa que Deus tem para a sua vida. Foi para isso que o Senhor nos criou, querido. É claro que nós queremos ser abençoados e prósperos, e queremos ter, e queremos fazer a diferença, sim. É claro, seria aqui um absurdo eu dizer para você que nós não queremos comer tudo de bom, que nós não queremos ter tudo de bom. Sim, nós queremos comer tudo de bom, nós queremos ter tudo de bom, nós queremos ter um bom carro, nós queremos ter uma boa moradia, nós queremos dar uma boa vida aos nossos filhos. Nós queremos sim, irmãos, e isso não é pecado, isso é promessa de Deus. Nós vamos ter, mas quando nós invertemos aquilo que está em Mateus, nós invertemos, nós passamos então a viver uma vida sem esperança naquilo que Deus nos colocou a fazer. Porque nós então olhamos a perspectiva de Cristo e do Evangelho de uma maneira completamente diferente. Nós invertemos, nós buscamos em primeiro lugar o nosso interesse, e o reino de Deus é acrescentado. Eu não estou falando que é errado você ter, não, é certo, é corretíssimo, porque o trabalhador é digno do salário. Vai, irmão, você pode trabalhar e se esmerar no seu trabalho, porque você vai comer o melhor dessa terra. É promessa de Deus, você vai romper, você vai vencer. Mas a maior promessa que Deus fez a mim e a você, a maior promessa que Cristo fez à igreja, é essa: você vai ser atribulado, vai passar por luta, vai ser angustiado, o dia difícil vai vir, a angústia vai vir, o choro vai rolar no teu rosto, a dor da perda vai esfriar,
vir tribulação, mas não se turbe o vosso coração, porque o seu lugar não é nesta terra. Eu preparei um lugar para você ao meu lado, e a palavra de Deus diz que quando eu preparar lugar, eu vou voltar para buscar você, e aonde eu estiver, você vai estar comigo. Isso é a maior promessa que um homem e uma mulher pode ter. Essa é a palavra de Deus. Ainda que você sofra nessa terra e nesse lugar, não se preocupe, porque um dia o Senhor vai vir chamar a sua igreja, e se você estiver preparado, você vai subir com a noiva, e você vai estar assentado com o Senhor, e nós vamos então dizer Ebenezer, vamos dizer aleluia, vamos dizer glória a Deus, e vamos triunfar na eternidade com Cristo, porque Ele nos fez mais do que vencedores em nome de Jesus. Para mim, eu me agarro nessa promessa, porque eu posso ser o homem mais vitorioso da face da terra, em conquistar tudo aquilo que eu quero e sonho, mas se a minha salvação não estiver garantida, esse verso que nós lemos serve para mim, porque eu quero fazer como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual é a tua esperança? Aonde você tem alicerçado a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? O que você tem feito com os talentos, com os dons e com tudo aquilo que o Senhor te deu? O que você tem feito com a graça que Deus te deu? Com o favor? O que você tem feito? Porque o Senhor tem sido misericordioso, as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Como você tem andado, como tem sido a sua vida cristã, meu irmão e minha irmã? A quem você tem agradado? Com que finalidade você tem buscado a Deus? Confesso para você que por muitos anos da minha vida, eu estava nesse verso de número 19. A minha esperança estava nas coisas. Eu colocava a minha esperança em coisas. Eu colocava a minha esperança em pessoas. Eu colocava a minha esperança na minha força. Eu colocava a minha esperança na minha capacidade. Porque eu me achava bom naquilo que eu era melhor em fazer. Porque eu me achava o cara, porque eu me achava o bam. Chegou um dia que Deus chegou para mim e falou assim: sem mim, nada podereis fazer. Aí eu entendi que eu sou fruto da graça e da misericórdia de um Deus que me ama e que tem planos maravilhosos para a minha vida. A terceira é que nós precisamos viver a vida cristã segundo o propósito de Deus. Veja bem, nós precisamos abandonar a mediocridade espiritual. Nós precisamos nos apossar da verdadeira promessa e viver a vida cristã segundo o propósito de Deus. Deus nos chamou para quê, queridos? Se você pegar o livro de Atos e começar a ler o livro de Atos, o que os discípulos fizeram? Você não vai sair daqui enquanto você não for revestido de poder. Quando eles foram revestidos de poder, eles então avançaram. E por causa deles nós estamos aqui hoje. A nossa geração vai fazer a diferença na próxima que vai vir? Ou nós vamos parar por aqui? Como vai ser a geração dos nossos filhos lá na frente, se a gente continuar vivendo esse evangelho medíocre que a gente vive hoje? Como que o meu filho e seu filho vai ser? Qual vai ser a base, o alicerce que eles vão ter se a gente continuar vivendo uma vida medíocre espiritual como a gente vive? Aonde nós vamos parar? O que a gente está ensinando para os nossos filhos? Porque se for olhar hoje e comparar com a igreja primitiva, nós estamos longe, ó. Ih, mas nem se compara, nós não somos igreja, mas nem se compara. Porque hoje em dia a gente se preocupa em ter para nós, antigamente não. Eles vendiam as propriedades e distribuíam à vista da necessidade dos outros. E a Bíblia diz
Porque aí Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Que evangelho diferente, hein? Está cheio de igreja procurando riqueza para si mesma, tirando de quem não tem, acumulando tesouro aqui na terra, que a traça e a ferrugem come. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero acumular tesouro, é lá no céu. E sabe como que você acumula tesouro no céu? É quando você ganha alma para Jesus. Estamos em setembro, 3 meses para acabar o ano. Quantas pessoas você ganhou para Cristo esse ano? Quantas pessoas você ganhou? Pergunta para você mesmo. Quem você ganhou para Jesus? Para quem você falou do amor de Deus? Você orou para quem? Você supriu a necessidade de quem? Amém, irmão? Porque se nós não fizermos isso, nós não vivemos o evangelho verdadeiro, segundo a ótica de Deus. A palavra de Deus declara no livro de Tiago, e é um texto que eu gosto muito, que eu gostaria que você abrisse, Tiago 1:27, abre aí. Tiago capítulo 1, verso 27. Achou aí, irmão? Como você está folhando essa Bíblia, hein? Só um pouquinho para frente aí, vai. Achou? Quem não achou, diga misericórdia, pastor. O que está escrito aí, irmão? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as suas viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aqui, irmão, está aqui a definição do cristianismo, do evangelho, da religião, se você quer falar sobre religião. Se a nossa vida não se resume a isso, nós estamos vivendo o verso de número 19 de 1 Coríntios. Se a sua esperança, se a sua vida não está ligada a fazer a vontade de Deus, segundo a ótica de Deus, você está andando, trilhando no caminho errado. Porque Deus não nos chamou para ficarmos sentados no banco e sendo meros ouvintes da palavra, saindo daqui com a graça e retendo ela no nosso coração. Deus chamou eu, chamou você para ir e dar fruto, pregar o evangelho a toda criatura, irmão. Daí eu volto à pergunta: quem você ganhou de alma esse ano? Para quem você falou do amor de Deus? Se Jesus olhar para você hoje, quem Ele vê? Estreitou, né? Quarta e última. A gente precisa se preparar, sabe para quê? Para a eternidade, porque Jesus está voltando. Irmão. Tem gente que acha que Jesus não vai voltar. Ele vem como um ladrão, viu? Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele vem como um ladrão. Quando você viu no piscar de olhos, Ele voltou. E aí eu vou para a parábola do servo avarento e faço mais uma pergunta para você. Jesus chega para aquele homem e fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para mim, o que tens preparado? Se Jesus voltar hoje, o que você acumulou até hoje, é para Ele ou é para você? Você vai ou você fica? Ele vai olhar para você e vai falar aquilo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem gente que pega esse versículo e vai pregar prosperidade, heresia. Se fosse fiel no pouco, sobre o muito que o Senhor vai te colocar, não é sobre o muito monte de dinheiro igual o tio Patinhas, não. Deus vai te colocar sobre o muito, é na eternidade. Como está a tua vida hoje, hein? Quarta-feira que vem nós podemos dar um brado de vitória, mas talvez eu possa ir com o pastor Daniel Antônio fazer o seu sepultamento essa semana.
Ué, você não sabe a sua senha? Ou você pode chorar no meu. Se você chorar no meu, Deus não vai me cobrar. Porque eu estou falando aquilo que Ele mandou falar. Quem me conhece, sabe como eu sou, eu não prego assim. Se Deus mandou, irmão, não obedece. Eu não sei o dia de amanhã, nem você sabe o dia de amanhã. O que você tem feito para Cristo, tem te preparado para a eternidade ou para a perdição eterna? Você vai para Jesus ou você vai para o diabo? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Porque tem gente que está em cima do muro. Está lá no muro, de um lado do inferno, o capeta vem aqui, miserável. Aí do outro lado o anjo, sai aí, vem para cá e tal. Aí lá no inferno, está cheio de promiscuidade, lascívia, coisa errada. E você não está indo, mas você está em cima do muro, dando aquela observada, bênção. Faço as coisinhas, peço perdão, e dou uma escorregada aqui, não, Deus me perdoa e tal. E o anjo falando, vem cá meu filho, vem para cá, mudar a sua vida, vamos fazer algo diferente e tal. E você está em cima do muro, aí Jesus volta. Sabe para onde você vai? Para o inferno, porque o muro é do diabo. A decisão é sua de sair de cima do muro. A gente precisa viver uma vida cristã que agrada a Deus, irmãos. E eu tenho orado, falei, Deus, se a minha vida não for para te agradar, não adianta eu estar aqui não, Pai. Vou fazer o que nesse lugar? O Senhor me libertou de uma vida tribulosa, do que eu vivia. Mudou minha história. Ninguém acredita na minha família quando me vê. Mas para quê? Só para falar que eu sou bonitinho e que eu perdi 24 quilos? Você viu, né, irmão? É para o anjo não ter muito trabalho na hora de subir, né? Senão vai ter que vir uma miríade de anjos pegar. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença aonde Deus me colocar. Aonde eu for, aonde eu pisar a planta dos meus pés. Aonde eu pôr as minhas mãos, aonde Deus me levar. Eu quero fazer a diferença. Eu quero que as pessoas olhem para mim. É claro que nós não vamos agradar todo mundo, né, irmão? Nem Jesus agradou. Tem gente que olha para você, não vai com a sua cara, não tem jeito, fazer o quê? Mas aonde eu chegar, eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, eu vejo Cristo nele. Esse é um homem de Deus. Olha, vai lá para ele orar, porque ele é de Deus, sabe? Eu quero que as pessoas olhem para você e vejam em você Cristo. Que as pessoas olhem para você e tenham prazer de estar do teu lado. Que vejam Cristo na sua vida. Que você faça a diferença. Que você não seja mais um cristão, mas que você seja o cristão. Aquele que vive, pequenos cristos. Aquele que faz a vontade de Deus.